Olá, pessoal! Mais uma vez estamos reunidos aqui para a gravação de um episódio do nosso podcast 7030 pela JM9 JM Autos. Hoje iremos falar do que você precisa saber para comprar um veículo em termos de avaliação técnica e avaliação documental, que não é menos importante. Muita gente esquece de grandes detalhes, né, ou pequenos detalhes, talvez, e que fazem uma enorme diferença. E durante o nosso bate-papo eu vou até citar alguns exemplos. Inclusive ontem, Lucas, para a gente já começar todo vapor, eu via uma matéria, talvez vocês tenham visto naquele grupo da Aline, né, que deu treinamento para a gente, do Celso Somani na Cavac, uma pessoa que comprou um veículo e há 6 meses estava aguardando a manutenção desse veículo para ser entregue. Parece mentira, mas existem casos absurdos e ainda próximos da gente de pessoas que compram um carro e ainda não demoram ainda muitas vezes para receber o seu veículo por conta de uma manutenção, uma falta de peça, que haja visto que talvez já era algo que poderia estar pronto, né? E por falta de cuidado, de repente deixando a emoção prevalecer na hora de negociar o veículo, esquecendo detalhes importantes que vão fazer a diferença não só na segurança, mas mesmo em termos de estresse, né? Para quando a gente compra um produto, esperando que a gente vai ter um benefício, fica feliz e a gente às vezes ganha um pesadelo. O que você acha que uma pessoa precisa se atentar, Lucas, no começo, no início da compra, quando ela define o veículo que ela vai comprar, o que ela precisa identificar num carro de modo geral, na sua opinião? Bom, primeiramente, bom dia a todos aí. Hoje é um tema bastante interessante, o Thiagão abriu aí pra gente. É muito legal a gente parar para pensar que hoje nós vamos dar dicas para você não entrar numa fria na hora que você for comprar um veículo seminovo. O veículo seminovo, ele é um veículo muito peculiar, né? Porque é um veículo que já teve outros donos. Então a gente tem algumas etapas para seguir que são assim fundamentais para a gente não cair numa fria na compra de um veículo. Como o Thiagão perguntou aí, o que a gente precisa saber, a gente precisa entender que o veículo, ele tá atrelado a uma pessoa. E quando a gente vai checar essa documentação, essa parte burocrática, vamos dizer assim, não é só do veículo que a gente tem que checar, e sim da pessoa que é o dono. Por quê que eu acho importante falar isso? Porque às vezes o veículo tá ok, o veículo ele é bom, você fez uma análise, uma cautelar, estrutural, tá ok, a parte de documentação do veículo, lembrando, né, pessoal, veículo, chassi, Renavan, placa. O Renavan é como se funcionasse como um CPF do veículo, então, muitas vezes o Renavan ele é utilizado para as pesquisas, né? Então, tá tudo ok com o Renavan do veículo, só que a pessoa na qual o veículo pertence, a pessoa, ela tem algum problema no sentido de divórcio, bloqueio judicial, algum bloqueio trabalhista da empresa que recaiu sobre o bem, porque o veículo, ele não deixa de ser o veículo ele é um bem que tem certa liquidez, então ele é utilizado muitas vezes como moeda de troca, só que para você conseguir comprar um veículo, usar e depois revender ou utilizar como moeda de troca, você tem que entender que precisa, uma documentação dele precisa tá ok para isso, né? Porque às vezes você compra um veículo que evidentemente vai ser bom para o seu uso, só que ele não vai cumprir a função, porque são duas funções, né? Ele tem que ser um bem de consumo, em certos momentos ele pode até ser um bem de capital, porque você vai usar ele para trabalhar, para fazer dinheiro, mas ele tem que ser um bem de consumo e um ativo que tem liquidez, que você vai conseguir vender ele depois de usar ou utilizar ele na troca de outro, e para isso ele precisa estar bem, não só na parte física, para você usar, mecânica, etc., mas também na parte burocrática, que é a parte documental. Então, eu passo a bola aí para o André, ou para continuar falando como que a gente usa, né? Quais são as metodologias que a gente segue, né? Evidentemente que a gente investe nisso, né? Ultimamente fizemos até um curso com a equipe aí para poder avaliar e garimpar esses melhores veículos do mercado. E o André vai falar um pouco sobre isso, como que quais são as metodologias, as etapas que a gente usa, né? O que a gente presta atenção, o que deixa a gente mais ligado, vamos dizer assim. É isso aí, Luqueta. Vamos para cima. O que a gente mais assim procura fazer é porque a responsabilidade é a gente repassar esse carro, né? Porque nós somos uma loja de compra de veículos. Às vezes você olha o veículo e fala, não, o carro tá bom, tudo, o pneu tá legal, o carro tá numa situação bacana para a gente poder estar colocando para dentro da nossa empresa e estar revendendo esse carro. Só que a hora que você vai fazer realmente mais afinado o negócio,
né? Uma verificação, por exemplo, de quanto que tem esse pneu ainda de borracha, como que tá a pastilha desse carro, se está na hora de trocar ou não, você está entendendo? Como que tá a parte de estrutura, se tem alguma repintura, como a gente fez o treinamento domingo passado, né? Não esse domingo, agora o outro domingo. Nós fizemos um treinamento onde a cliente fala que a instrutora falou para a gente assim, o carro repintado, ele não é um carro que você não vai nunca mais vender, só que ele vai ser revendido de uma forma correta, precificado de uma forma correta, tá? Então, assim, todos os itens que a gente tá verificando e mostrando para o cliente, a gente, antes de estar pegando o carro, a gente tem que precificar de forma correta. Mas o que acontece? O vendedor, o cara que está lá para fazer o negócio, ele quer comprar o carro dele num perfeito estado. E o que ele está entregando, por estar entregando, ele acredita que não, que ele tem que entregar do jeito que ele está. Sim, só que o preço muda. E hoje a maioria do pessoal vem, o que eles fazem? Ele quer saber de tabela, né? Tabela. E não é bem por aí, né? A gente tem que fazer uma avaliação mais fria, mais tranquila. Muitas vezes a gente vê lá um carro com 30 mil quilômetros e vê um carro com 100 mil. Às vezes, dependendo do dono, é melhor comprar o de 100 mil do que o de 30 mil. Sim. Porque o cuidado que o cliente tem com o carro, tá? Isso daí muda muito, né? Muda muito. Tiagão. Mas é assim, ó, vamos lá. Você citou um exemplo aí de um carro de 30 mil, de 100 mil quilômetros. Ô, João, do ponto de vista comercial e do ponto de vista técnico, um carro de 30 mil quilômetros e um carro de 100 mil quilômetros, eles são equivalentes ou tem diferença? Muito bom dia a todos aí. Você fez uma pergunta aí pro Lucas no começo, né, que eu achei interessante. Você falou, o que o cara precisa fazer para comprar um carro seminovo? Primeiro, tem que ter dinheiro, né? Senão ele não compra o carro. Ou o nome. Brincadeira. Ou crédito, né? É o seguinte, o carro de 30 e o de 100 mil. É o que o André falou, dependendo do cara que usa esse carro de 30 mil quilômetros, o de 100 mil quilômetros está melhor que o de 30 mil quilômetros. Agora, tá difícil precificar carros, né? Você chegar num acordo com o cliente de você fazer uma precificação justa, honesta e tal, porque assim, o cara acha, que nem o André falou, que o carro dele vale, é tabela, que não sei o que, o carro é dele, ele tem esse sentimento. Agora, o que precisa ver é se o mercado é comprador desse carro. Então, o que a gente fala lá? Vamos precificar o carro, vamos precificar a Amarok hoje, que é o carro, a bola da vez hoje, de desvalorização do mercado. Então, eu acabei de precificar agora uma Amarok para ajudar um cara que está pegando na troca aqui de uma loja de caminhões, que, mas a tabela da Amarok é 110 mil, ele falou, de uma 2013. O próprio cliente já falou para ele que pagou 85, ela é mecânica. E eu falei para ele, não vale, né? 70 mil, 60, 70 mil seria o preço que, olha, vai dar trabalho para ele conseguir vender esse carro. Por quê? Porque é um carro que tem um pós-venda altíssimo, né? Se fundir um motor dessa Amarok, um motor 2013 fica no mesmo preço de um motor de uma caminhonete 2020, 2022. Por quê? Porque as peças do motor são caras. Então a precificação é essa. O difícil hoje é você mostrar para o cliente que o carro dele está desvalorizado. E em certas situações não sai o negócio. Porque na tabela, se o cara pega a tabela e pega o preço de mercado, dá 50, 60 mil de diferença disso. Entendeu? Então é duro pro cara, né, se desprender de um negócio dessa forma. Então, o que está acontecendo no mercado é isso. Então, você parte para comprar o quê? Parte para comprar outras coisas. Né? Você não adianta ficar batendo em ferro frio e falar, vamos comprar um diesel hoje, uma caminhonete diesel hoje, que está... A caminhonete diesel, infelizmente, está desvalorizada. Você tem que comprar o quê? No preço desvalorizado e vender ela no preço, né, de mercado. Quem dita o preço não somos nós, é o mercado. E muitas vezes todo mundo fica muito bravo com isso aí. Ô, João, só um adendo aí, ó. E não é questão de estar desvalorizada, que você falou agora, é o mercado. Então, assim, quando você chega lá para negociar um carro com o cliente, ele fala assim, mas eu vi anunciado esse carro por tanto, eu vi esse anunciado por tanto. Anúncio não é venda. Esse é o grande problema. A pessoa vê lá 10 anúncios. Pô, mas quanto tempo falar? Tá em 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, 90 dias o anúncio. Quer dizer, o que significa isso? Que não tá vendendo. Agora, qual que é o valor correto? É o valor que o mercado tá pagando. Não quer dizer o diesel ele tá difícil no momento, porque o diesel tá caro, o seguro do diesel tá caro. É um carro que quem antes não usava o diesel tinha esse carro porque era um carro mais econômico. Hoje, quem tem diesel é quem usa o diesel mesmo. Mas olha só, deixa eu só trazer aqui para nosso tema central, independente do mercado desses veículos, a gente, durante esse podcast aqui, é importante que
quem nos assistir vai compreender isso de uma maneira bem clara. O preço ele é totalmente insignificante versus a qualidade. Haja vista que existem diversas empresas consolidadas no mercado que vendem produtos acima da base da tabela. Vamos usar a tabela referencial como uma tabela FIP, que ela não é a tabela do mercado, mas de repente, muitas vezes acima do preço de tabela, justamente por conseguir comprovar de maneira técnica, clara e eficaz a qualidade do produto que está sendo negociado, bem como a previsibilidade de manutenção que esse carro vai ter. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, um Corolla 2013, cuja tabela é R$62 mil. Eu vejo que, de repente, imagina o consumidor que está assistindo a gente agora lá. Um carro em perfeitas condições, nunca foi batido, nunca teve nenhum retoque de pintura. Os pneus, que são visualmente fáceis de ver, são pneus bons. Mas ele está com, por exemplo, próximo de trocar correia dentada, pastilha, amortecedor, que são itens de desgaste natural. Imaginem vocês, olha só, um carro com um laudo 100% aprovado tecnicamente, estrutura intacta, seja longarina, seja as peças sem nenhum tipo de massa, mas possui uma previsibilidade de manutenção a curto prazo alta. Então, por exemplo, imagine, de repente, esse carro comercialmente, para quem é um leigo, para quem vai receber essa perícia, vai olhar e falar assim, poxa, esse carro aqui é o carro que eu preciso. E realmente é um carro bom. E esquece de analisar detalhes a curto prazo, a própria bateria, de repente está num ciclo de vida útil no final, né? Já passou o seu período aí de sobrevida, né? De 2 anos e meio. Então vamos lá. O que a gente aprendeu, pessoal, recentemente? Eu confesso que eu não tinha tanto critério, e por isso que nós contratamos uma pessoa, uma perita técnica, até agradecer e mandar um abraço para a Aline, do canal do Carro Ideal, que nos presenteou com um treinamento fantástico. São esses pequenos detalhes que acabam por gerar uma certa insatisfação de forma, às vezes, muitas vezes involuntária, né? O cliente fala, poxa vida, eu comprei esse carro agora, paguei X do carro, o carro era bom, me mostraram o laudo, tudo bonitinho, o carro realmente é um carro bom, mas eu levei no Auto Center lá, ele me passou um orçamento de R$3 mil. Por quê? Porque não foi verificado. E aí a loja ela é corresponsável nisso, muitas vezes pela emoção, pelo anseio de fazer um giro muito rápido, não identificou quando ela foi comprar esse carro, que esse carro tinha os itens de manutenção preventiva de desgaste natural, não identificou essa previsibilidade. Aí fica a loja descontente porque ela tem que gastar um valor em garantia. E naturalmente... Não. Faz o gesto de novo de gastar. Saiu do bolso. Capaz. Saiu do bolso. Fantástico. E o cliente que às vezes tem que deixar o carro 2, 3 dias. Ele fala, mas eu comprei o carro para usar, vocês vão me deixar a pé? Falou, poxa, é ruim para você, cliente, que fica ausente do veículo, e é ruim para a empresa que ela tem que ter essa despesa. Então, assim, pessoal, um carro, ele é muito complexo. Nós que trabalhamos com isso diariamente, estamos em constante aprendizado. Eu estou nesse negócio já fazem 17 anos, muito mais para a parte comercial. Tenho me dedicado muito à parte técnica, assim como meus sócios, para que a gente possa melhorar em vários aspectos. Melhorar na satisfação do nosso cliente, que às vezes não compreende, que é doloroso para ele ficar ausente com o veículo, mas dá para a gente também que tem que pagar por essa garantia, que a garantia não é de graça. E também, por outro lado, não menos importante, né? Que são detalhes que a gente poderia ter visto na hora da compra, na hora que a gente está pegando esse veículo como parte de pagamento. E às vezes pelo anseio, por receio de perder a venda, a gente não faz os devidos apontamentos que agora a gente já tem conhecimento técnico para isso. Se a gente não tinha, tudo bem. Poxa, eu não sabia que tinha esses detalhes. Mas agora que a gente sabe, é nosso dever identificar e nós recomendamos que você, cliente, leve o carro, seja nosso ou de qualquer lugar que você compre, numa oficina especializada antes de você fechar negócio. Não levar depois, leva antes. Só fazendo um gancho que o Thiago tá falando que eu achei muito importante. Não importa que o veículo tenha algumas coisas para fazer. Como o veículo é um bem de uso, pode ser que na sua compra ele esteja em determinado momento de fazer algumas garantias. Se isso for transparente e passado para o cliente, então
Eu não teria que estar o pós-venda? Eu te dou esse desconto no que tem que fazer, a gente manda preparar, você vem buscar o carro preparado. Eu acho que isso tudo Sim. é questão de transparência. Mas assim, falando em análise técnica do veículo, eu acho muito importante, porque quando você cria processo e etapas, você não fica... se você cumprir isso, você consegue excluir um pouco o lado emotivo da coisa, vamos dizer assim. Então, o que a gente aprendeu muito nesse curso, e é o que a gente vem usando hoje na loja? Então, a gente divide a etapa de avaliação do veículo em 2 etapas praticamente, que é a análise burocrática e a análise física, vamos dizer assim. Na parte burocrática, o que é muito importante? A gente checa, hoje você tem várias empresas de laudo online cautelar, que é muito importante explicar que esse laudo online cautelar, ele não avalia a estrutura física do veículo, como se você levasse fisicamente na Decra, vamos dar um exemplo assim, que é uma das mais renomadas. Mas ele avalia toda a parte burocrática no sentido de saber se o veículo... Porque às vezes você compra um veículo, tá tudo ok, mas e se esse veículo tiver em multas ou em IPVA atrasado e etc., e ele não foi apreendido ainda, 20, 25% do valor dele? Chega a acontecer isso. Às vezes o cara tem 2, 3 IPVA atrasados, tem multas. Então a gente primeiro faz a checagem desse laudo online, que dá pra gente se esse veículo não tem chassi remarcado, se esse veículo não tem algum apontamento de Histórico de roubo e furto. Histórico de roubo e furto, grande monta. Por quê? Isso desvaloriza o carro. Ah, mas o carro não serve mais pra nada? Não, ele serve, mas ele desvaloriza o carro no mercado. Por que um carro... Quem vai responder? Ó, a gente descobriu isso. Sim. Por que um carro com histórico de roubo e furto... O pessoal, olha só. O pessoal fala, o carro roubou, mas foi encontrado. Ele roubou 1h da tarde, quando foi 2h30, a polícia foi lá e encontrou esse carro. Mas só que ele deu um apontamento. Por que um carro com histórico de roubo e furto, ele se torna arriscado comercialmente? Por quê? A Aline comentou conosco, Sim. deu alguns exemplos, inclusive. Sim. Imagina que você vai comprar um carro, ele apresentou um carro impecável e ele tem um histórico de roubo e furto. Imagine vocês que esse carro passou por um assalto, passou por algum crime e depois foi identificado com a polícia. Mas imagine que esse crime, ele sofreu um processo que demorou 4, 5, 8 anos. É importante falar que esse crime aconteceu no intervalo de que o veículo foi roubado e foi resgatado pela polícia. Se isso durou 8 horas, mas o veículo foi roubado num dia e voltou no outro. Por que tem apontamento tal? Mas e se nesse interim, que nem o Thiago falou aí, aconteceu um crime no qual o veículo foi utilizado? Ele passa a ser parte de um processo. Sim. E o processo, como a gente sabe que aqui no Brasil é oneroso e despende muito tempo, ele fica 6 meses no processo. Até concluir-se o processo, esse veículo ele fica parado. E você comprou o veículo com histórico de roubo e furto, ele vai para o pátio, ele vai ficar 8 meses no pátio, 10 meses, 1 ano até terminar o processo. A hora que termina o processo, quer dizer, tá tudo ok, beleza, eu vou te devolver o veículo. O estado geral do veículo depois de 1 ano não vale mais nada. Não tem mais pneu, lataria tá... Quer dizer, não vale mais nada? Vale. Só que você vai gastar um valor exorbitante para deixar ele pronto para o uso de novo ou pronto para comercialização. Sim. Então, essa é a importância do histórico de roubo e furto. Mas por que ele vale menos no mercado? Tem também a questão de que, se teve histórico de roubo e furto ou teve uma pequena monta no veículo, o que vai acontecer? Muitas seguradoras ou não vão fazer o seguro do veículo ou vão fazer 80%, 70% da FIP. E aí, por que esse veículo tem que valer menos? Por quê? Eu não vou poder segurar o veículo, não vou poder ter um bem segurado, então evidentemente que ele tem que valer menos. Então, são algumas variáveis que influenciam na precificação do veículo. E você tem que ter essa certa transparência, é o mínimo que você pode fazer. Por exemplo, no nosso caso, a gente não trabalha com veículo leilão. Isso aí que eu ia citar agora. Tem né? gente que Nós trabalha. não trabalhamos com esse veículo, inclusive o André teve um caso essa semana lá, que a gente estava trocando um carro de um cliente num carro 0 km. Aí, bom, tá aqui, dali e tal. De repente, o cliente voltou na loja, muito amigo nosso, chegou lá e falou, olha, eu acabei trocando. Aí foi explicar pro André o que aconteceu. Um carro 2022 com um histórico de roubo e furto. A gente não ia pegar esse veículo de jeito nenhum. Nem Sim. desvalorizado, nem nada. Por quê? Porque nós não queremos problema. Então, nós não mexemos com esse tipo de mercado. Então, é bom frisar isso aí. Por quê? Porque são veículos que não passam no nosso critério de avaliação. Então, a gente não pega isso aí. Né? Nem barato a gente pega. Nós não temos como vender, como o Lucas falou, para um cliente JM ou JM9, um cliente especial, que nem vocês que compram o carro com a gente, que a gente fica frisando esse laudo cautelar, essa avaliação mais apurada e tal, com esse histórico, entendeu?
Então é isso. Então, Muitas vezes esse veículo tem mercado aonde? No pessoa para pessoa física a pessoa física. Porque às vezes não faz laudo cautelar, o cara, teve leilão, você não vira nada. Mas pro lojista em si, isso aí já se tornou um mercado que não tem espaço para isso, né? Então, de pessoa física para pessoa física, funciona bem. Agora, só seguindo aqui, depois que a gente fez esse laudo cautelar online, a gente pesquisa os órgãos públicos, Detran, Ciretran. A gente sabe que é muito complicado que no Brasil alguns órgãos públicos não se comunicam entre si. Então, às vezes, você olha no Detran, ele não tem multa. Mas aí você vai olhar no Ciretran, alguma multa municipal, o veículo tem multa municipal que não mostrou no Detran. Então, é muito importante Detran, Ciretran, todos os órgãos para consultar Renainf, porque às vezes é isso aí, você puxou lá só no Detran, beleza, no Detran não apareceu nada, mas às vezes a informação não está no base de dados do aparece Detran, daqui a 2 anos. mas ela aparece no Renainf, por exemplo, entendeu? Uma multa municipal caríssima. E aí, você vai como depois de 6, 8 meses querer negociar isso aí? Então a gente busca certificar-se que o veículo esteja ok em diferentes bases de dados. Detran, Ciretran, utiliza o Renainf também, a gente utiliza esse laudo cautelar online. Laudo cautelar físico, a gente passa para o laudo cautelar físico agora, porque o laudo cautelar físico, o pessoal vai realmente conferir o chassi, os números de vidro, etiqueta ETA, os últimos números do chassi, se realmente está no vidro, se está no vidro, se está no cofre do motor. Pintura, usa o micrômetro. O micrômetro é um aparelho que ele é muito utilizado recentemente para medir a espessura de tinta. É a espessura de uma camada como um todo, mas se você mede a espessura de tinta, de massa do veículo, para ver se esse veículo teve repintura. Foi uma repintura simples, teve massa, quer dizer que teve batida. Então, assim, depois da análise do laudo cautelar online, a gente passa para análise física. E na análise física, até a Aline citava muito isso no curso, você começa a procurar o quê? O rabo do rato, para achar o rato, né? Então, o rabo do rato, que é uma funilaria mal feita, é uma pintura, é uma marca de chave, uma alteração na estrutura, né? Que é o monobloco, essa etc. Essa tecnologia aí que o Lucas está falando, micrômetro, tudo. Há 30 anos atrás era olhômetro, orelhão, não tinha celular, não tinha nada. Então você ia lá comprar o negócio do cara, você comprava a caminhonete, daí um ano chegava a bucha lá, as caminhonetes estavam lá naquele processo, não sei o que, então era difícil, cara, difícil mas, mesmo. Mas, João, você vê como que é interessante. Um ano atrás, chegou um cliente na loja com um carro novo, 20 mil quilômetros, vamos lá, 2020, carro com 2 anos de uso, 3 anos de uso, 20 mil quilômetros, assim, se olhar para o carro novíssimo, assim, tudo em ordem, pneus bons, lataria tudo em ordem e tal. A gente analisou também no olhômetro ali, a gente achou que era bacana, tudo, né? E antes de fazer o laudo cautelar, nós levamos num especialista lá de pintura da cidade, que é um cara que tem uma visão, assim, bem bacana, apurada. Chegando lá, ele falou, olha, esse carro eu fiz na parte... à frente do carro, foi trocado os faróis, foi trocado o para-choque, foi trocado o capô, eu repintei o carro, tudo certinho, tá? Mas você não dava para perceber que estava. Tanto é que o dono tinha feito um laudo cautelar e não tinha apontado que estava, porque como ele não acionou seguro, nada, não apontou nada no carro, só que era trocado. Aí como que foi que a gente descobriu? Ele abriu e mostrou lá, o carro era 2020, o farol 2021. Né? O carro mostrou onde, aqui eu bati o ano das peças com o ano do veículo. Não batia. Aí nós chegamos para o cliente e falamos, olha, o seu carro, para o nosso crivo, não dá porque esse carro tem uma batida de frente. Aí ele falou, não, realmente tem, mas como é que vocês descobriram? Eu falei, a gente foi investigar tudo, né? Mas o cautelar não está apontando. Eu sei que não. Pô, mas então você pode passar esse carro para frente porque foi muito bem feito o carro. Eu falei, olha, a gente não é que eu posso passar ou não. É o meu cliente que vem comprar com a gente, a nossa preocupação maior é atender ele não uma vez, mas sempre. E se eu fizer isso agora, vai ser bom? Mas eu te dou um desconto melhor ainda. Não, beleza, vai ser bom? Vou ganhar um bom dinheiro nesse carro? Vou. Só que eu vou perder meu cliente, porque a hora que ele descobrir que isso daqui não é o que a gente está falando para ele, eu prefiro perder a venda. Eu prefiro perder a venda de um lucro assim, fácil, né, nesse carro, porque eu vou estar vendendo uma coisa sabendo para o meu cliente, e aí é a pior coisa que tem, porque você sabe que o carro não é íntegro, né? E detalhe então, isso é muito importante que o André falou, só pegando um gancho aqui, porque nossos avaliadores, as pessoas que trabalham nas lojas, ou evidentemente quem fica mais à frente da parte de compras, que é o Thiago, ou mesmo o João Marcelo, enfim, o pessoal que tem 30 anos de casa, os gerentes têm 15 anos de casa, 12 anos, isso é horas de voo. O cara, às vezes, não foi apontado no laudo cautelar, mas o próprio avaliador nosso descobre, falou, é o cara que sabe procurar o rabo do rato. Era justamente isso que eu queria falar. Pessoal, é o seguinte,
Isso é bem importante, tá? Com todo respeito aos proprietários de empresas de vistorias cautelares. Assim como lojas de veículos, existem lojas boas e lojas de picaretas, na empresa de vistoria cautelar não é diferente, porque não existe uma legislação que controle e que regule e que dê um padrão para as empresas de vistoria. Ou seja, mesmo um carro com laudo cautelar aprovado, ele pode ser um carro problemático. Ou seja, Thiago, mas eu comprei um carro com laudo cautelar aprovado. O laudo cautelar aprovado, ele pode ser aprovado, mas ele não pode identificar nu e cru se esse carro não passou por algum tipo de colisão. Sabia disso? De repente ele aprova um laudo cautelar somente da estrutura, não aprova da parte de pintura. Ou de repente ele só aprova o laudo cautelar e não coloca o odômetro com a quilometragem. Ou seja, esses detalhes são escolhidos pela pessoa que está fazendo o laudo. Então vale a pena você, além do laudo cautelar, você sempre desconfiar do produto que você está adquirindo. E falo isso inclusive da nossa loja. Na nossa loja no sentido de que, quando a gente vai avaliar um carro, a premissa é, esse carro tem algum problema. Assim como a Aline fala, ele tem que provar para mim que ele é um carro íntegro, porque até então eu vou desconfiar dele. É esse sentimento que você tem que ter ao comprar um veículo, que você desconfia que ele tem algum problema. Ele vai provar para você que ele é um veículo de qualidade, e a partir disso você vai ver o quanto que você vai investir, um pouco mais ou um pouco menos, né, Lucas? Esse sentimento você não precisa ter na JM9, que o Thiago estava falando, porque nós vamos fazer de tudo para não ter esse veículo em estoque, né? Só fazendo essa parte. Não, mas então, é muito interessante. Desconfie, mas na JM9 você pode comprar com mais tranquilidade, mas você tem uma transparência, né? Que a gente se a gente está vindo aqui falar abertamente, a gente está falando a parte off, né? Mas pouca gente vem aqui para tratar isso que a gente está tratando. Tiagão, só que você concorda comigo também, o que eu queria dizer aqui é muito importante. Você tem um veículo, por exemplo, 2022 com uma repintura no capô. Ah, não vale mais nada. Pera aí. O que foi essa repintura do capô? Sim. Ah, era um veículo preto, era merda de passarinho, correu a pintura. Pô, pintou o capô. Mas você abre o cofre do motor, o carro tá intacto, com todas as etiquetas, borrachinhas, tudo novo, fluido, aditivo, tudo ok. Troca de óleo feita nos dias. Assim, só porque tem uma repintura no capô, eu acho que você tem que ter a transparência de dizer pro seu cliente, ó... Porque senão, daqui a pouco, a gente não compra mais nada, né? Sim. Porque assim, o veículo semi-novo, alguma coisa que ele tem, né? É bom de deixar isso claro. Sim. O que não pode ter são coisas algo que possa... isso, não que só depreciar ou o impedir carro, que você venda ele, entendeu? ou que possa comprometer a segurança do nosso... Isso. O André tem um amigo aí que ele sempre compra uns carros desse amigo dele. Eu comprei um carro com 3 mil km com o capô pintado. Mas é amigo do André. O cara falou, ó, e aí, pá... Então... Eu vou falar, agora, qual que é o grande segredo disso daí? É a gente mostrar isso pro cliente quando ele vem vender o carro dele pra gente. E a hora que ele vai ver o outro carro que ele está comprando, foi feito essa mesma análise. Então, essa segurança que ele vai ter na hora da venda, ele vai entender na hora da compra, né? na troca. Só que é muito difícil você explicar isso pro cliente, que é o que vocês falaram. Ele tem o sentimento que o carro dele vale X. Tem carro que vale realmente o que o cara pensa, porque o carro é íntegro. Mas, depois da análise. André, você fala para mim, o carro vale a FIP. Tá bom, então nós temos dois carros na FIP. Pera, tabela. São dois Corolla XEI 2019, vamos dar um exemplo prático. Um tá com 100 mil quilômetros, o outro tá com 50 mil quilômetros. Esse de 100 mil quilômetros tem 3, 4 peças pintadas, o de 60 mil quilômetros não tem, vamos um exemplo. Ele pode valer a mesma coisa na FIP? Não tem jeito. Não vai valer. Mas aí que tá o detalhe. Mas aí é a hora a gente mostrar isso pro cliente, explicar, porque nós somos os profissionais que tem que explicar isso pro cliente. O cliente tá comprando lá, ele usa o carro. Ele não quer saber quanto vale, quanto não vale. Eu pelo menos, quando eu tenho um carro de meu uso, eu não me preocupo em usar o carro. Dou manutenção corretamente, faço a troca de óleo, faço o rodízio dos pneus, faço a troca das pastilhas, quando precisa a bateria e tal. Quando eu vou entregar um carro, eu sei o que meu carro tem, eu sei o que precisa ser feito nele. Mas eu estou trocando, a avaliação é feita. O cara vai chegar, olha, sua pastilha está gasta. Realmente, eu já troquei minha pastilha com 20 mil quilômetros antes. André, é importantíssimo, né? Isso aí que você está falando, então, que é o seguinte, carro usado, tem que frisar isso aí até para os nossos usuários. Carro usado, né? Você tem que manter a manutenção do carro em dia. De 10 em 10 mil quilômetros, esse carro tem que ir para revisão. Lógico.
Então, você pega um carro, aí rodou. Se o cara rodou de 10 para 40 mil sem fazer revisão, ele só vem trocando óleo, né? Tinha que ter trocado o filtro, tinha que ter trocado isso, tinha que ter visto pastilha. Então, tem uma série de coisas que eu falo pra turma, ninguém quer gastar com revisão. Sim. Ninguém gasta com revisão. Mas você tem que pensar que é a sua família que tá lá dentro. Mas carro é custo, então, né? mas olha que legal. Isso que o João falou, tem um detalhe que o próprio cliente ele cai em contradição, né? Porque às vezes ele chega para trocar o veículo e involuntariamente ele vai defender o carro que ele está negociando, né? Esse carro seu é bom, você já bateu, não bateu? Se é primeiro dono, segundo dono? Não, esse carro aqui eu tirei 0 e eu nunca gastei nada. Para falar que eu nunca gastei nada, só troquei óleo. O carro nunca me deu dor de cabeça. Aí você acende uma luzinha, né? Peraí, se esse carro, o cara tá com o cara de repente há 2 anos, ele só trocou óleo e filtro, não teve problema de pastilha, de amortecedor, Já tá na hora de trocar, né? mangueira que ressecou. Então você sabe que você vai precisar ter um pouco de gasto superior. E outra, se você não gastou com revisão, como a gente já frisou que tudo é custo num carro, você não gastou nada com revisão. E você acha que agora ele vai valer a FIP, sendo que você vai vender para alguém que ele vai precisar fazer todas as manutenções que você não fez e ele vai pagar por isso. Por isso que tudo num carro é custo. E outra, você tem um carro com 100 mil quilômetros que só andou na estrada, o motor numa rotação de 2 mil, 3 mil giros, legalzinho, beleza. E aí você tem um carro que tem 40 mil quilômetros, a pessoa só usa na cidade, nunca fez manutenção, nunca trocou, quer dizer, ele rodou 40 mil quilômetros numa exaustão, numa ordem severa. Mas o cara rodou 100 mil quilômetros na pista. É isso que eu ia te perguntar agora, pessoal. Esse carro, para nós que entendemos, que nem o André falou, de repente, dependendo do dono, é melhor você pegar um carro com 100 mil quilômetros do que pegar um carro com 40. E isso faz toda a diferença, porque o carro com 100 mil quilômetros de estado, com todas as manutenções feitas, ele vai rodar até os 400. O cara com 40 mil quilômetros, o cara não fez uma troca de óleo, só andou na cidade, acelera, breca, a rotação do motor vai lá em cima e volta toda hora, é suspensão. Então, é um carro que ele teve uns 40 mil quilômetros de utilização severa. Tem dois tipos de carro, de utilização severa e não severa. O pessoal confunde muito isso. Ele acha que utilização severa é simplesmente com carro com mais quilometragem. E não é a utilização do uso. Né? Você estava falando agora. A forma que usa, né? Forma que usa. Quanto mais o cara usar, por exemplo, dentro da cidade, que ele utiliza os recursos do veículo, se for mecânico, embreagem, freio, acelera, o próprio motor, né? Troca ele de aquece marcha. já, né? Um Aquece curto o motor, espaço né? de tempo, né? Isso é um aí que uso vocês estão severo. comentando é muito fácil. Né? Minha esposa tem uma SW e nós mandamos fazer revisão. Aí é o seguinte, não tinha nada o carro para fazer. Nada. Tava tudo em ordem. Teoricamente. Se quiser, foi lá na Toyota, 9 pau e 600. Você entendeu? Mas por quê? Chega lá, o cara mede o pneu, precisamos trocar os pneus estão vencidos, porque é isso, porque é aquilo, porque tem que trocar o óleo, tem que trocar os fios, tem que trocar isso, tem que trocar aquele outro, nós vamos revisar freio, Então é isso. Né? Se fosse levar pelo lado normal do negócio, o carro tava bom, tava ótimo, você podia montar e viajar, o carro não tinha nada. Então, aí você fala, porra, mas eu levei o carro lá e gastei esse valor. Lógico, porque de 10 em 10 mil, o carro tem que estar indo lá, na concessionária, fazer o que tem que ser feito. E fica caro. E a maioria das pessoas que usam isso aí, o seminovo, não faz isso. Por quê? Porque toda vez que você vai pegar qualquer carro, a esposa do André tem um Creta, vai levar esse carro lá para fazer revisão, vai lá gastar seus 3 mil, 3, 4 pau, dependendo da revisão que vai fazer. E o cara não quer gastar. O pessoal vai no médico fazer um check-up 2 vezes no ano. Você cuida do seu corpo tal, do carro, que é um bem de uso, que ele põe a família dele dentro, não faz revisão. Mas aí que tá, vou te dar um exemplo, você falou do carro da minha esposa. Eu fui fazer uma viagem, antes de fazer a viagem, fui fazer a revisão, né? E ali constatou que 2 pneus estavam excelentes e 2 pneus estavam meia vida. Aí eu analisei, falei, vou estar viajando e tal, troquei os pneus. Não é barato. Paguei quase R$1.000 em cada pneu, mas troquei, fiz o rodízio, troquei o óleo, fiz toda a parte de pastilha e tal, beleza. Fui viajar. Na volta, nós pegamos uma chuva, mas uma chuva assim, muito assim, forte. Intensa. E eu tava com quem? Com a minha família dentro do carro. Esse é o maior... Choveu dentro ou... Não. Eu só falo o seguinte, só que aí eu dei valor na troca do pneu. Porque podia ter uma aquaplanagem, podia estar pondo em risco o que eu tenho de melhor, que é a minha família, por causa de 2 pneus. Agora, nem todo mundo só pensa no custo. Eu sei que é difícil, todo mundo hoje trabalha de uma forma assim, planejada, né? E às vezes isso daí acaba... Mas quando você vai comprar um carro, você tem que saber que não é só o valor do carro, mas a manutenção que ele vai te dar. Mas é isso. Não é isso? Então, mas muitas vezes a pessoa não entende. Quando você chega num cliente e vai fazer uma análise dessa e mostra para ele que o carro dele, o valor de mercado é esse,
o que vai ter que ser feito nele é esse, e o que vou ter que pagar é esse, e às vezes ele não entende, fica bravo, se ofende, André, é tão né? interessante isso aí que você está falando, que nós temos uma estética. Quem é que está preocupado em fazer uma cristalização para proteger a pintura do ninguém. veículo e tal? Bem lembrado. Entendeu? Então não é isso aí. O é- que tem que fazer? Tem cada 6 meses, tem que fazer uma proteção. manutenção de pintura, né? Faz uma cristalização, faz uma Revitalização. retalização. Então é um negócio, Pera cara, aí, que tem que ser de feito. novo, faz uma... Faz uma Pode falar. Vi- Revitalização. Aí. Ó, ainda bem, cara, professor de português. Ó, vou te dar um Não, outro... é um negócio, cara, que assim, tem que gastar um pouquinho, né? Não adianta ser de outra forma. Não é gastar, é É. investir, né, João? Mas, ó, vou te dar um outro exemplo de carro. Um amigo mesmo, foi lá me oferecer um carro. O carro com mais de 200 mil quilômetros, né? Com uma batida de frente. Um carro que, se você olhar ele assim, aparentemente tá bacana, tudo e tal. Aí, como eu sabia da situação, a gente analisou o carro e viu, eu expliquei para ele, olha, é um carro que tem uma rodagem bastante, já tem uma batida de frente, então esse carro não vai valer o que vale a tabela. Ah, mas eu vejo os anúncios aí, esse carro está anunciado por um valor X, Y, Z e tal. Não é o seu carro, porque o zero é zero. Qualquer lugar é zero. Zero é Então, commodity, né? é. Agora, o seminovo, cada um tem a sua particularidade. No caso desse carro aí, como a gente não pega o carro, eu fiz umas cotações com algumas empresas que trabalham para mim ter uma noção de valor, para poder até passar para ele, né? E realmente cai drasticamente. Então, um carro de 50 mil reais, o mercado paga aí 30, 32 para vender a 35, 37 e tal, porque tem que ter a margem e tal. E assim, ele ficou muito chateado na hora. Só que eu expliquei isso para ele. Falei, olha, eu só estou te alertando que esse é o valor do carro. O mercado hoje é esse, nessa situação do seu carro. Vai de você querer ou não vender, entendeu? Ah, mas eu vou vender num particular, tal. Só que eu falei para ele assim, ó, você tem que deixar claro isso para o teu cliente, porque se você vender esse carro, mesmo no particular, e omitir essas informações, porque o cara é leigo, a hora que ele descobrir isso daí, ele vai poder vir atrás de você e pedir o ressarcimento do Esse negócio. ponto que você Entendeu? falou é muito importante. Nós É. somos uma empresa, a gente tem que tomar cuidado para não pegar sem querer um carro desse, porque a responsabilidade é Esse nossa. sem querer que você falou, por mais que a gente faça todo esse processo, essas etapas, o carro ele é uma máquina. Vão ter coisas que realmente a gente não consegue prever. E o que é importante? Que na loja você volta, você tem Respaldo, com quem né? reclamar, você tem um respaldo, você tem um CNPJ ali para você poder exigir alguma coisa que esteja dentro da lei, né? E esteja dentro do que pode ser exigido, você tem com quem falar. Agora, muitas vezes, quando você compra da pessoa física, o cara fala, não, isso aí na hora você devia ter visto, não viu, acabou. Ó, mas Nós Entendeu? vendemos uma caminhonete. Esse é o problema, entendeu? Esse final de semana, eu intermediei um negócio, nós vendemos 2 carros zero para um cliente. E o cliente tinha um carro lá, muito antigo, mas que estava trabalhando no dia a dia lá, né, levando as coisas e tal. Estava em ordem o carro, mas assim, aparentemente o carro estava muito, muito ruim, né? Esteticamente. Mas o motor, a suspensão, estava bacana. E aí ele me pediu se eu tivesse algum candidato que tivesse interesse nesse carro para mim fazer uma intermediação. Pois eu falei que não daria para vender pela loja, porque um risco de garantia era muito grande e um carro que tá bom, mas esteticamente não. Ó, lá em Monte Alto vai ter uns 3, 4 candidatos. Em Jabuticabal também. Então, mas aí que tá. Eu achei um candidato, levei para ver o carro, mostrei para ele, ó, leva lá, faz a sua avaliação, o cliente quer esse valor aqui. Ele pegou, levou, realmente constatou que a estrutura dele estava boa, questão de motor, câmbio e tal, mas a estética estava ruim. E tinha que gastar um bom dinheiro. Isso foi tudo nas claras, beleza. Aí ele veio, fez uma contraproposta, fez um ajuste aqui, ajuste ali, vendemos, deu certo o negócio, né? Deu certo o negócio do carro. E o que a gente fez? O cliente fez um contrato, ele fez um contrato direto com o particular, explicando que ele está vendendo um carro na situação A, B, C, D, que não existe garantia desse carro, que ele foi feita toda a verificação e tal. São 2 pessoas boas, tal. Eu acredito que não vai ter problema, mas foi feita essa venda de forma transparente. Se de repente esse meu cliente pega e leva para um outro lugar, outra garagem, outra concessionária, outra loja, enfim, e repassa esse veículo, e essa loja repassa do jeito que ele está, corre um risco muito grande. Às vezes ele vai ter um gasto
maior do que ele vendeu. O particular não tem que dar garantia, a loja tem. É. Né? Então, mas o particular também tem que tomar cuidado em deixar bem claro isso aí. Porque se ele sabe de um problema, avisa. Porque é melhor você falar agora e brecar antes do que acontecer depois. Entendeu? Você falou um negócio aí bem... Avisa, só que não, Você né? falou um negócio apurado. É que o Thiago melhorou muito nisso, hein, cara? Ele, quando você falava com o Thiago aí um tempo atrás, agora ele tá muito curso, muita coisa, foi aperfeiçoando o negócio. Ele falava, vai ter que gastar uma vela no carro. Então eu achava que era a vela do motor. Não, mano, a vela dele era uma bala, né, que gastava, né? Então agora ele não fala. Mas é duro você falar isso aí pro cliente e falar daquele carro que ele tem, aquele ciúme, aquele amor, que esse carro tem que dar manutenção, pô. Deixa eu perguntar pro João, que o João tem muita rodagem em concessionária. E antes de eu fazer a pergunta pro João, eu quero fazer uma provocação. Pessoal, imagina quantas cegonhas, quantos milhares de veículos circulam das fábricas até o seu destino final da concessionária, diariamente pelo Brasil, pelo mundo. Imagina, você acha que esses carros sobem e descem da cegonha e que eles não têm nenhum contratempo, que a cinta não estoura, não pega, que não tem uma raspadinha, que não tem um raladinho. O que acontece com esse carro? Ele volta para a fábrica? Você acha que esse carro ele saiu lá do sul, foi lá para o norte? Você acha que ele vai levar de volta porque uma cinta bateu no capô, na lataria, na tampa traseira? João Marcelo Benatti, carro 0 km, tem retoque? Mas com certeza. Isso foi um ponto aí que o Thiago tocou, uma ferida muito assim, profunda, né? Porque é um bem 0 km, como já disseram aí, commodities e tal, e é tudo igual, né? Mas e esse carro que veio, que estourou uma cinta, pegou numa lateral do carro, e esse carro que desceu, cutucou a traseira no outro e encostou a frente. Uma chuva de pedra. Uma chuva de pedra e tal. Então, o que a concessionária faz? Ela retoca esse veículo. E muitas concessionárias, né? Não vou aqui generalizar, né? Mas na que eu trabalhava, né, numa Toyota, o pessoal, esse carro teve uma avaria no capô. O preço é X, né? 10, eu te faço por 9, tá? Mas Sendo então, sincero, aí o que acontecia? A gente conseguia vender o carro, mas na transparência, né? Na transparência. E é coisa que muitas concessionárias não fazem, que depois o cara compra o carro, daí 3, 4 anos que ele vem com o carro para a loja, o cara falou, esse carro tem uma repintura aqui. E aí, como é que fica isso? Se o cara da concessionária não falou, e ele pega e leva numa década da vida, que ela faz o apontamento geral disso, e acusa que foi pintada a porta, a lateral, capô e tudo mais. É isso aí, João. Então, e aí eu só quis trazer esse tema, pessoal, porque é o seguinte, ninguém tem culpa. Imagina, você é um cegonheiro, você está transportando, você saiu do seu lar para trabalhar. Que culpa você tem se de repente teve uma tempestade de pedra? Nenhuma, entendeu? Que culpa tem se de repente se o carro de repente não chegou a machucar a pintura, você teve que fazer um martelinho de ouro nele lá e o carro ficou intacto? Não tem problema. Obviamente isso não vai interferir na segurança do produto, mas eu reconheço que quando a gente compra um carro zero, a gente se torna um pouco mais criterioso, porque é zero, pô. Já tô pagando por um carro zero, tá? Só tô querendo registrar que imprevistos e problemas existem até no carro zero. Porém, há formas e formas de se tratar. E eu quero registrar que todas as concessionárias, aí eu estou generalizando, todas as concessionárias de todas as marcas, quando tem que fazer um reparo, elas informam a montadora. Ninguém faz nada sem informar a montadora. Fica registrado, porque a montadora ela vai ressarcir o concessionário desse reparo. E fica registrado. Até porque, se lá na frente sofrer algum imprevisto, o cliente voltar para a concessionária e falar assim, esse carro que você me vendeu, ele tem um detalhe aqui. A concessionária às vezes vai falar assim, não tem. Ah, não, tem sim. Poxa, me perdoa, o que você quer fazer? Ah, eu quero devolver esse carro. Pois bem, a fábrica, naturalmente, como que procede normalmente? Ela não vai, obviamente, comprar esse carro. Quem vai comprar esse carro é a concessionária. Mas por quanto a concessionária vai comprar esse carro? Pelo valor de um seminovo. E a montadora vai dar um bônus, seja em produto, seja através de dinheiro mesmo, para essa concessionária. Ninguém tem prejuízo. Nem a concessionária, nem a própria montadora. Já está estipulado no preço do produto. Então, nobres senhores, quando ocorrer algum imprevisto, não fique nervoso, não fique chateado, vá até a concessionária que você comprou o carro, relate que você comprou um produto com um determinado defeito, que é passível, né, que possa ter tido algum contratempo, e eles vão solucionar da melhor maneira. Inclusive, muitas vezes eles oferecem acessório, cortesia de revisão,
e que acaba valendo a pena para o lado do cliente, ele fala, tudo bem, eu fico com o carro desse jeito, realmente não vai interferir na minha segurança, foi um serviço muito bem feito, mas eu quero registrar que um carro zero é passível de ter algum tipo de defeito. É normal. Bom, por exemplo, eu vendi 2 carros zero. Chegou os carros, a concessionária me ligou e falou, um dos carros está com o pneu com parafuso. O que eu posso fazer? Solicitar um pneu novo na fábrica, mas aí não te libera o carro, ou fazer o conserto do pneu. O que você prefere? Eu falei, eu prefiro o pneu novo. Pode constatar lá, pedir para a fábrica, eu espero uma semana a mais, não tem problema. Tá. Aí eu liguei para o cliente e expliquei. Falou, ó, vou te entregar um carro e o outro carro na semana que vem. Aí o cliente, mas por que? Sei que tem. Porque na hora que foi descer, constataram que tinha um parafuso no pneu. Eu, como carro é zero, se a gente tivesse pego esse carro, tivesse saído com esse carro, poderia ter sido a gente, eu que peguei e tal. Você vai ficar com o pneu remendado. E eu acho que não é legal um carro zero, você comprou um carro zero, você sair com esse pneu, já tem um remendo, entendeu? Então eu pedi um novo. Aí o cara entendeu, falou, não, você tá certo e tal, vou esperar um pouquinho, né? Que ninguém tem culpa que pegou o pneu, que pegou o parafuso, né? Mas a gente tem que ter essa transparência pro cliente, explicar, mostrar e brigar pelo cliente. Que a fábrica vai mandar outro. Sim. Tá tudo certo, entendeu? Mesmo modelo, mesmo certinho, não vai mudar em nada pro cliente. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que ser transparente, a gente tem que brigar pelos direitos dos nossos clientes, exigir também os nossos direitos, né? Na hora de você poder estar mostrando, precificando, a pessoa tem que saber entender. Pode até ser que não faça negócio com a gente, mas ele vai entender que o critério que a gente está tendo com ele, a gente teve com o carro que ele está comprando. Isso é muito importante. Né? Até porque o carro que a gente vende, a gente quer pegar de volta. Lógico. Então, nunca vendeu uma vez só, né, Guilherme? Se a gente vender uma porcaria, que não é o nosso caso, ela vai voltar para a gente. Não é verdade? E vou fazer um adendo, né? Vamos imaginar que a gente vendeu um carro e esse carro teve um imprevisto e ele foi reparado em garantia. Como é feito esse reparo em garantia? Dá um jeitinho ou faz aquilo que necessita de uma maneira transparente? Por que eu estou tocando nesse tema aqui? Porque é comum, naturalmente, a gente tem um gasto, né? Porque é uma despesa relativamente alta por mês em garantia. A gente dá garantia até de bateria, viu, pessoal? Pessoal, se você comprar um carro e falar para você que a bateria não entra em garantia, ela entra sim. Até bateria com garantia a gente trocou semana passada. Deixa eu falar um negócio, que o Thiago falou assim, tudo bem, então você corrige o problema ou dá um tapinha lá. É o que a gente sempre fala. Por que a gente corrige o problema e corrige de maneira bem feita? Por quê? Porque o cara vai voltar. Se você teve um bom atendimento, se evidentemente você precisou... Porque, pessoal, você vai precisar de um pós-venda. Comprando carro seminovo, por mais que a gente tenha todo o crivo, se você precisar de um pós-venda, é importante que você tenha esse respaldo. Porque você pode ser que precise ou não, mas na maioria das vezes... você não vai precisar, mas se precisar, você tem que ter o respaldo. E por que a gente fizer mal feito, vai fazer 2 vezes. Vai gastar mais do que você fazer bem feito. E a hora que esse cara vai voltar, porque se ele foi bem atendido, você deu o respaldo e o veículo é bom, ele volta. E você volta e sabendo que você que fez aquela manutenção, que você pode pegar de novo. Então, não tem surpresa, né? Porque que você se tem o cara chegar na tua loja, você não tem que estar com medo, né? Tá voltando aquilo. Não. Tá voltando aquilo que você vendeu pro cara. Se for bom, é uma maravilha que tá voltando. Então não tem surpresa. Por isso que a gente ressalta isso com os nossos vendedores, com o pessoal do administrativo que faz toda essa checagem aí. E a gente compreende, às vezes, o mal-estar que gera no cliente. Eu queria até que a gente fica profundamente chateado, sem demagogia, sendo mais aberto, falando com o coração mesmo, porque a gente compreende, às vezes, um estado de tristeza. Falando nisso, ó, você tá com a calça hoje, o sapato. Rapaz, você não viu o sapato dele? Coisa de milionária, mas eu tô vendo aqui. Eu não me conformo, rapaz. Eu não me conformo. Meia, aquele sapato de couro. O bicho tá numa estica, ó. Ô, Lucas, nem pra renovar cadastro no banco, o cara não põe uma roupa dessa. Lá ganhava um sapato e eu fui contemplado na rifa. E aí eu vou usar o sapato. Vou falar pra você, nem pra renovar cadastro o cara usa uma roupa dessa que ele tá. Que é as roupas de milionário de São Paulo, aquelas coisas. O cara é alinhado, hein, rapaz. É outra categoria. É outro nível de quermesse, né? Categoria. Ó, pessoal, só voltando, imaginem vocês, ó. Esses dias a gente teve um problema não, um contratempo com o veículo. Olha só, o Cruze, nós autorizamos a que fosse feito as manutenções no mecânico que o cliente indicou, porque a gente tem algumas oficinas
parceiras, mas a gente abriu porque a gente faz tudo Mas você transparente. explique por que a gente tem parceiras, porque são pessoas que a gente conhece, são credenciadas na nossa loja. Porque como o Thiago falou, esse veículo tava ok, eu levei lá no meu mecânico, ele falou, pessoal, muito cuidado, pelo amor de Deus, com todo respeito aos mecânicos. Mas tem muito mecânico que cria coisas para trocar peças, fazer coisas que não precisa. Então a gente já siga, pessoal, pós-venda, por favor, venha nos nossos credenciados. A gente conhece o trabalho do cara, a gente sabe que ele é um cara sério, a gente já tem nossa relação com ele, porque muito mecânico fala pro cara, ó, tem que fazer isso, aquilo lá, vai gastar quanto? 3 pau. Além de ele ganhar os 3 pau, ele não faz o que precisa ser feito, que a gente já viu isso aí acontecer. Então, com todo respeito, não estou generalizando, mas tem mecânicos que fazem isso, infelizmente, né? O mecânico que não é muito sério da cabeça, toma cuidado, porque a gente inspeciona de verdade os nossos carros. Então, cuidado para você não falar que tem que trocar uma peça que necessariamente não tem que ser trocada. E registra em sistema também, né? Que a gente registra, tem nota fiscal, tudo certinho. Mas, enfim, eu lamento por esse cliente que fica chateado, às vezes, por exemplo, quando tiver um caso extremo, tem que fazer o motor do carro, né? Tem que substituir as peças do motor, que é um serviço mais demorado, demora em média 15 dias. Porra, eu comprei esse carro porque eu preciso levar meu filho na escola, etc. Agora eu vou ficar 15 dias a pé. Só que legal que ele apresentou esse problema em período de garantia, né? Que são 90 dias, né? Ou 3 meses, né? Porque se fosse daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele também ia ficar 15, 20 dias sem o carro, mas ele teria que fazer o aporte do carro, que é uma máquina, né? Tá sujeito. A gente minimiza isso fazendo revisões preventivas, mas quando existe a necessidade, a gente honra, que é a nossa obrigação. Não estou falando que a gente está fazendo nada além da obrigação, mas eu sei que mercadologicamente falando, ainda se torna uma exceção, porque o pessoal fica naquela garantia motor e câmbio, blá, blá, blá. Não, garantia de modo geral. Por isso que a gente está tratando aqui de itens de desgaste natural, porque a gente sofre com isso se a gente comer bola nisso, né? Se a gente não se atentar a isso, ele vai voltar para nós. Então, vale a pena antes de você comprar o reforço, seja conosco, particular, ou de outras grandes lojas que existem diante do mercado. Existem muitas lojas boas. Eu diria que existem mais lojas boas que lojas picaretas, né? Mas leva o carro no mecânico, no técnico de sua confiança antes de você fechar o negócio. Que ele vai te ajudar a dar o veredito. Só para complementar, Thiago, nós vendemos um Corolla há um mês atrás. E assim, o Corolla entrou pra gente, no outro dia já vendeu, só que a gente tinha identificado que tinha a caixa de direção para trocar. Sim. Mandamos para trocar e o cliente querendo acertar o carro, porque tinha muita gente com interesse e tal. A hora que a gente mandou pro mecânico, ele falou, tem realmente trocar a caixa de direção, nós autorizamos trocar, só que isso aí demora um processo aí de 1, 2 dias para fazer. O cliente ficou bravo. Não quero. Se for demorar 2 dias, então me devolve o dinheiro. Quando ele abriu a caixa de direção, apresentou mais um defeito. Mas tinha uns batentes que não estão legal, tem que trocar também. Troca também. Aí, só que aí demorou 1 dia a mais ou 2. Ele falou, então eu não quero mais o carro. O que a gente fez? Falou, não tem problema. Nós fizemos um negócio, devolvemos o sinal dele. No outro dia, no mesmo dia, um pouco mais tarde. Continuamos o serviço. Pode fazer a troca, porque nós vamos vender para outra pessoa, né? Normal, a gente já ia fazer isso. É que assim, entrou num dia, vendemos no outro, no terceiro dia. No mesmo dia à tarde ele ligou, você me desculpa, eu fiquei nervoso na hora, tô ansioso para pegar o carro, mas aí eu me caí na real que vocês estão fazendo um negócio pro meu bem. Vocês estão trocando as peças que é melhor pegar agora, já pega o carro de forma... Enfim, tá até hoje feliz com o carro, satisfeito. Sim. Mas a gente tem, às vezes, esses contratempos aí. Um ponto positivo que eu achei, mas muito positivo mesmo, foi que, assim, o pessoal aí contratou a menina para dar esse curso para os colaboradores de avaliação. Sim. Olha que ponto positivo. Gastando dinheiro com isso aí, é uma coisa que aqui no interior, o pessoal não tem essa prática. Os lojistas do interior não têm essa prática, né? Como são mais habilidosos, que são mais lojas de... donos mais antigos, essa coisa toda, então o cara vai no feeling dele mesmo e vai fazendo essa avaliação. Como nós estamos treinando a equipe para isso, né, para fazer um negócio mais apurado, né, com uma tranquilidade maior para o nosso cliente, foi contratada essa moça que veio de São Paulo. Aí a hora que o Lucas, o Thiago, que é velho de ramo também, eu não participei do curso, que eu tinha outras coisas lá, então eu tinha um compromisso, já não pude participar. Mas queria ter participado, porque depois que eu fiquei sabendo como é que ela foi fazendo a parte técnica, né, do negócio durante o dia todo, e depois do almoço, aí no final do curso, ela veio para a parte teórica do negócio. Prática. Perdão, para a prática. E a hora que ela começou a dar essa aula prática para os colaboradores, aí o Lucas começou a me detalhar como é que era que tinha, né, como é que ela levava esse tipo de avaliação, ensinando mais técnica ali
apurando mais o negócio, deitando os colaboradores deitando embaixo do carro para avaliar e tal. Então, olha que legal isso aí, né? Porque na avaliação normal do negócio, é que nem o André falou, você chega, você dá uma olhada no carro, primeiro passo de avaliação do carro é a lata, né? Que você vai olhar, primeiro passo ali que vai ter uma avaliação Sinal. mais não apurada, mas mais assertiva do carro para preço é a lata. Porque a lata não tem jeito de se arrumar, né? Então, a lata é a lata. Agora, a parte mecânica do negócio, você dá uma parte lá, precisa fazer o motor? Você faz o motor, ele fica novo. Troca a peça. Né? Pneu, você troca os pneus, ele fica novo. Sim. Então, a turma das antigas olhavam o carro mais que dava uma volta em volta do carro. Exato. Então, Hoje né, a mulher tinha uma pastinha lá que parecia, você vê, rapaz, tinha a pastinha do professor Vigan, rapaz, que tem de equipamento, Câmeras. instrumento, Mas aquela câmera que usa quase fazer endoscopia, ela pega a câmera e enfia lá pra ver o número do motor e tal. Então, assim, é uma análise muito criteriosa mesmo. Então eu achei um Qualidade puta do ponto óleo. positivo, né? Que as lojas podem aproveitar e fazer esse Vida negócio útil aí, do cara. óleo. Não, Né? fluido Porque de freio, fica melhor o viscosidade, negócio, né? óleo, viscosidade, se tá no aditivo, se não Pô, tá. até baterias, que chegou a medir a vida tudo. útil da bateria Isso, e tal. é. Então por isso que o Thiago falou, ó, tem garantia na bateria, senão eu não falava não, sim, viu? sim. Pra fazer a análise dela lá, correta, é de 3 horas a 3 horas e meia. Ah, então. Só que quando o cliente chega lá pra gente fazer uma avaliação, nós temos 15, 20, 30 minutos no máximo, porque ninguém quer Ué, esperar. tanto A é que o mulher- nosso outdoor tá lá, ó, avaliação em 15 minutos, 20 minutos. né? A Então, mulher colocou um raster lá, um equipamento lá pra ver, ela conectou o equipamento que mecânico usa e tal. Ah, o Thiago começou a Quilometragem apertar do botão carro, lá, ele tudo. disparou o airbag, virou um regaço. Olha só, pessoal, por que a gente tem essa preocupação? Ainda que a gente conte com a sorte, viu? Antes de fazer esse treinamento, mas a cada 2 horas é clonado um carro no Brasil. Cada 2 horas. E quando a gente está falando de avaliação técnica. Agora, imagina você analisar um carro clonado. Imagina você analisar um carro que ele, de repente, um carro, sei lá, sofreu uma grande Ó, monta. isso aí eu vou te falar pra você como é que foi na concessionária. Que eu peguei um carro clonado, e você sabe que carro que eu peguei clonado? Que eu fiz todas as vistorias e tudo mais no carro, até Decra tinha no carro, e não saiu. Um Honda Fit de um policial de Araraquara, um sargento da polícia aposentado, com 1.500 quilômetros. Tá. O carro era clonado. E não aparece em lugar nenhum o carro. Nem na Decra, em lugar nenhum Mas aparece. o clone era esse que você Não, pegou, não, ou- não. Esse que eu peguei tinha manual, chave Então, copa e tal. esse daí era Esse o foi verdadeiro. clonado. O Esse carro era o do original. sargento, ele foi clonado no sul. O carro tava lá em Curitiba. E sabe que jeito que nós fomos descobrir que o carro era clonado? Daí 3 meses que começou a aparecer multas do carro lá em Curitiba. Mas o carro tá em Monte Alto. Como tá aparecendo multa em Curitiba? E vai daqui, vai dali. Não descobria. Você puxava o negócio, tava normal. Bom, esse carro é clonado. Não é possível. É possível, fomos no cara. Não, mas não, eu tirei aqui na Honda em Araraquara e eu entreguei na Toyota pra você com 1.500 km. Mas, ó, o senhor entregou pra nós, o carro já tava clonado. Aqui, ó. E deu uma... E o cara não tinha como devolver o dinheiro pra nós, não tinha nada. Que ele Gerou era um um transtorno. aposentado, ele pegou um carro, voltou 10 mil reais de um carro pro outro, certo? E não tinha como pagar o carro pra gente. O que eu tive que fazer? Recolher o carro, né? Aí a hora que eu fui recolher o carro, que eu expliquei pro cliente, ó, o carro tá clonado, tá aparecendo essas multas aqui porque o carro foi clonado. E nós temos que achar o outro carro, senão não vai ter jeito. Você não consegue resolver o imbróglio disso aí. O Detran, esse pessoal, não resolve isso aí, de jeito nenhum. Nós temos que resolver como? Eu fui no cara que tava com o carro, falei, ó, devolve o carro pra mim que eu vou usar o carro. Mas como você vai usar? Eu vou colocar na loja, eu vou vender o meu carro, vou ficar usando esse carro clonado até resolver, até Que não era o clonado. O clonado era o isso, outro. né? Exatamente. É. Não, esse carro clonado, que ele fica clonado porque o cara clona ele, Não, eu põe entendi. o outro, não é isso? Mas o que eu tô Eu tentando já explicar entendi. assim, o que você tava era o correto, era o Isso, era o legal. correto. É, isso Aí aí. tinha Por isso que um- você ó, queria usar ele. Tinha, eu vou usar o carro porque tinha um laudo, um histórico, boletim de ocorrência e tudo mais, que fica dentro do porta-luva do carro para poder usar esse carro. Aí o cara falou, mas você vai usar? Eu falei, vou. Ele falou, por que você não me dá então um desconto do carro? Eu falei, mas como é que você quer fazer isso? Ele falou, o carro tá com a minha irmã. Toda vez que chegar a multa, como eu tô em Monte Alto, você tem as 2 lojas lá, eu te levo a multa lá, você leva lá no teu despachante vai entrar com recurso ou paga, e nós acertamos isso. Falei, tá bom. E o carro era 50 mil na época que eu tinha vendido pra ele. Ele falou, você não faz 35 o carro? Você não me devolve 15? Eu falei, olha, eu prefiro até usar o carro, porque eu não preciso perder esses 15. Ele falou, minha irmã gosta do carro, já tá com o carro. E o cara é meu amigo. O que eu fiz? Eu falei, tá bom, devolvi os 15 pra ele, tá usando o carro até hoje. Daí 1 ano, resolveu. Porque nós colocamos em cima, fomos em cima, né? Vinha aqui na porque polícia em aí, pra Ribeirão. poder resolver tal, tem que achar o né? carro lá. Aí né? achou, a polícia lá Parar do numa sul blitz. achou o carro, prendeu o carro do cara lá Sim. e ficou tudo certo.
Ô, pessoal, vamos fazer já, nós estamos aqui se alongando, ó, tem um minutinho breve, as considerações finais, agradecer mais uma vez esse bate-papo que fluiu rapidamente, né? Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Queria apenas agradecer aí a nós aqui, né? E a todo mundo, né? Falar que na próxima eu vou vir com um sapato parecido do Thiago, para poder ter o mesmo tchan, né? Mas agradecer a todos aí que estão aí prestigiando a gente e falar que aqui a gente está aprendendo todos os dias, nós somos aprendizes mesmo, todos os dias aprendendo. Por mais experiência que a gente tem, a gente está de peito aberto para aprender. Então, um abraço a todos, vou passar a bola para os demais. Valeu, pessoal, muito obrigado pela nossa audiência e agradecer o pessoal daqui do Avocado aí pela apoio técnico que é excelente. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Um abraço aí também. Eu queria agradecer o pessoal do Avocado pelo café, né? O café é excelente aqui, então a gente tem o maior prazer em estar aqui com todos aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado mais uma vez. Igual só reforçar o que o André falou, a gente está aqui como aprendiz, compartilhando o modelo de negócio que a gente atua e a gente aceita críticas e sugestões e estamos aqui com o maior prazer de peito aberto. Até a próxima.